Finalmente chegou a hora da tão aguardada estreia de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Esse é o primeiro filme de super-herói com um protagonista asiático e além da sua importante representatividade, esse longa também promete entregar uma boa dose de porradaria e dar continuidade à fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. E é por conta disso que a gente separou 6 tópicos para você se preparar para a chegada desse novo filme. Bora lá? A história de origem do mestre do Kung Fu tá muito ligada à identidade do pai dele, e o que a gente tá prestes a ver no cinema é bem parecido com o que a gente já viu nos quadrinhos, só que com algumas pequenas adaptações que fazem mais sentido pro MCU. Originalmente o Shang-Chi foi criado como filho do vilão Fu Manchu. Esse personagem é inspirado em um vilão clássico da literatura e foi responsável por apresentar aquela imagem do vilão asiático que carrega todo aquele estereótipo de gênio do crime e com aquele bigodinho longo. Sabe? Nas HQs, nosso herói é treinado desde pequeno para se tornar uma verdadeira arma viva a serviço do seu pai. Só que ele muda de lado quando ele descobre as intenções malignas do seu pai. Com o passar do tempo, o Fu Manchu foi percebido como um exemplo negativo de representação dos asiáticos, como sendo cruéis, ardilosos, frios, enfim. Aquele estereótipo nada a ver. Além dessa representação bem da esquisita, lá em 83 a Marvel também perdeu os direitos do personagem e o pai do Shang-Chi passou a se chamar Zhenzu. Nos cinemas não vai ter nem Zhenzu nem Fu Manchu. O pai do Shang-Chi vai ser o Mandarim. É isso aí, meus amigos. Desde que o Tony Stark foi sequestrado no Afeganistão por uma célula da organização terrorista dos 10 Anéis, a Marvel vem preparando aí o terreno para a chegada desse vilão. Pouco se sabe ainda sobre essa sociedade secreta que já apareceu nos outros 2 filmes do Homem de Ferro e também no Homem-Formiga, mas parece que dessa vez vai ser tudo revelado. Ou não. Agora vamos falar aqui dos vilões que vão aparecer em Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. O Mandarim foi confirmado como principal vilão desse filme. E eu sei aqui, meus amigos, que você já deve estar se perguntando: ué, mas já não teve Mandarim lá no Homem de Ferro 3? Bloody hell, bloody hell. A real é que, né, teve, mas não teve, né? O personagem do Ben Kingsley era só um ator que serviu lá como uma distração para esconder o plano do Aldrich Killian. Logo depois, a Marvel lançou um curta chamado Todos Saúdam o Rei, onde o personagem do Kingsley é entrevistado na cadeia e ele revela que o verdadeiro Mandarim tá muito pistola com ele porque ele manchou a sua reputação. Com a chegada de Shang-Chi, o ícone do cinema de Hong Kong, o ator Tony Leung, foi escalado pela Marvel com a promessa de finalmente personificar o Mandarim, que agora leva o nome de Wenwu. Além desse vilão, outros 3 inimigos clássicos do mestre do Kung Fu estão confirmados nesse filme. Um deles é o Razor Fist, que é um guerreiro tão habilidoso quanto o Shang-Chi, e como o próprio nome sugere, ele tem umas lâminas no lugar dos punhos. Como se isso aí não fosse suficiente para botar medo, esse vilão ainda vai ser interpretado pelo ator que fez o filho do Ivan Drago lá em Creed 2. E se for seguir a mesma linha das HQs, ele promete dar muito trabalho aí pro nosso herói. Bizarro, né? Porque o cara que fez o filho do Drago no Creed é um cara gigantesco, com um bíceps absurdo, mesmo um cara com um braço gigante e umas faquinhas na mão. Parece boneco do camelô. Também estão confirmados o Ghostmaker, que nos quadrinhos é uma espécie de Shang-Chi criado pela KGB, e no filme ele vai aparecer treinando o jovem mestre do Kung Fu. Tudo indica que a irmã do protagonista, Xia Ling, vai ser uma versão adaptada da Cursed Lotus, que nas HQs é filha do Zhenzu, que decidiu aí seguir os caminhos maquiavélicos do pai. Ah, mas afinal de contas, o que são ou quem são esses integrantes aí dos 10 Anéis? Bom, tudo que a gente sabe até agora é que ela não existe nos quadrinhos e se trata de uma sociedade secreta que vem operando nas sombras desde o começo do universo cinematográfico da Marvel, sob o comando do Mandarim. Inclusive é daí que vem o nome 10 Anéis, já que nos quadrinhos esses anéis são as principais armas do vilão Mandarim. Nos filmes, as participações dos agentes dessa organização terrorista são muito sutis, assim, que se parecem mais como uns easter eggs do que qualquer outra coisa. Lá em Homem de Ferro 2, quem ajuda o personagem do Mickey Rourke a viajar para Mônaco e fazer um estrago na Fórmula 1 lá com o chicotinho elétrico é justamente um agente dos 10 Anéis. Já no primeiro filme do Homem-Formiga, quando eles estão lá leiloando a tecnologia do Jaqueta Amarela, um dos compradores é um membro dos 10 Anéis, e a gente só sabe disso por conta de uma tatuagem muito bem escondida que aparece numa cena deletada.
Afinal das contas, Marvel, pra que esse suspense, né? Pra que tanto mistério? Explica pra mim aqui, por favor. Com a estreia de Shang-Chi no cinema, pode ser que esse modus operandi dessa organização finalmente seja revelado. E é bem provável também que seja inspirado na Sociedade das Cinco Armas, que nos quadrinhos é uma organização do mal liderada pelo pai do Shang-Chi. O filme do Shang-Chi vai transformar os Anéis do Poder do Mandarim em argolas que o vilão usa nos braços para gerar golpes de energia. Essa é uma adaptação que faz todo sentido, né? Já que além dos anéis serem conceitualmente muito parecidos com as joias do infinito na manopla, as argolas também são um elemento muito tradicional do Kung Fu e servem como peso extra na hora dos treinamentos. Igual aquele saquinho de areia com velcro que a gente vê o Rock Lee usando e dando um pau no Gaara. Pois é. A única dúvida aqui é, será que essas argolas vão ter os mesmos poderes dos anéis nos quadrinhos? É porque lá tinha uma origem extraterrestre, né? E cada um desses anéis aprisionava a alma de um guerreiro cósmico. Bem Sailor Moon. Já os poderes do Shang-Chi no filme parecem bem fiéis aos originais. Ele é um grão-mestre em Kung Fu que foi treinado desde criança para se tornar um especialista em comer os vilão na porrada. Além disso, o nosso herói também consegue controlar o seu Ki. Esse domínio dá para ele habilidades sobre-humanas, né, como super força, resistência à dor, e faz também com que ele seja capaz até mesmo de desviar de balas. Chupa, Neo. O mestre do Kung Fu também é perito em armas como espadas, bastões e nunchakus. Afinal de contas, ele é um mestre de Kung Fu e tudo isso aí você aprende na aulinha. Bom, e como se tudo isso aí não bastasse, ele ainda consegue identificar e utilizar pontos vitais para neutralizar os seus inimigos. Tá, mas o que a gente pode esperar do mestre do Kung Fu no cinema? Como que ele se encaixa nessa nova fase do MCU? A gente já pode começar aqui a especular sobre a participação dele, por exemplo, numa nova formação dos Vingadores, já que nos quadrinhos ele fez parte do time e na ocasião ele até ganhou equipamentos personalizados para ampliar a sua atuação. Tem um squeeze com o nome dele, assim, ó, bem bonito. Vale lembrar que ele foi chamado para os Vingadores pelo Capitão América e pelo Tony Stark, que foi quem deu para ele aí esses upgrades nos equipamentos, né? Será que ainda tem espaço para ele entrar para os Vingadores, mesmo sem esses dois caras fazendo parte do time agora? Bom, deixa aí nos comentários o que você acha que pode acontecer com o Shang-Chi. E aproveitando que a sagrada linha do tempo foi pro espaço, um outro encontro possível que seria muito legal da gente ver no cinema é o crossover entre Homem-Aranha e o Shang-Chi. Durante a saga Ilha das Aranhas, o Peter Parker perde o seu sentido aranha e para compensar, o Shang-Chi é enviado para ensinar ele a lutar Kung Fu. Juntos eles desenvolvem um estilo chamado o Caminho da Aranha. Outro personagem que ainda pode cruzar o caminho do mestre do Kung Fu no cinema é o Punho de Ferro. Lá nos quadrinhos, eles já trabalharam juntos algumas vezes e até chegaram a se enfrentar num duelo, que obviamente essa treta aí acabou empatada, né? E agora, para finalizar a nossa lista, você precisa saber que a ideia de se fazer um filme do Shang-Chi não é de hoje. Lá no final da década de 80, uma das maiores lendas dos quadrinhos tentou adaptar a história do herói para as telonas. Obviamente eu tô falando aqui do Stan Lee, meus amigos, é isso aí. O próprio Stan Lee tentou aproveitar o hype da série Kung Fu, que era estrelada pelo David Carradine, para emplacar uma versão do herói da Marvel na televisão. Segundo o Stan Lee, o Shang-Chi teria o apelo ideal para conquistar os fãs de artes marciais, e ele até tinha em mente o ator ideal para esse papel, o Brandon Lee, filho do Bruce Lee. Mas infelizmente, no fim das contas, os estúdios não compraram muito essa ideia e o projeto miou de vez depois da morte do ator durante as filmagens do Corvo. Lá em 2001, o diretor de Blade, Stephen Norrington, foi cogitado para dirigir um filme do mestre do Kung Fu do lado de uma das encarnações do Cavaleiro Fantasma, mas ele se aposentou antes mesmo dessa coisa andar. Lá em 2003, a DreamWorks convidou o coreógrafo de Matrix e o Tigre e o Dragão para dirigir um título chamado As Mãos de Shang-Chi, mas o projeto também não foi pra frente. Depois de várias tentativas, agora a gente vai finalmente ver essa adaptação do herói nos cinemas com o Simu Liu no papel do Shang-Chi. Mas e aí, meus amigos, vocês estão animados pra esse filme? Deixa aí pra gente nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal pra assistir todo o conteúdo que a gente faz por aqui. Obrigado e até semana que vem. Tchau!